Se você perdeu alguém na morte, um filho ou uma filha, ou alguém que você amava muito, se você foi rejeitado por alguém, então o trauma é forte, é uma coisa terrível. A rejeição ou a perda de alguém é um dos sentimentos mais fortes que existe. E chega a deixar a pessoa doente, ela precisa dormir melhor, procure dormir melhor. Precisa ter apoio emocional, alguém para conversar, para você desabafar. Não pode ficar olhando só para trás o que aconteceu e focando-se naquilo e reprisando, relembrando, porque relembrar o passado triste é sofrer duas vezes. Não faça isso. Provérbios 4:25, sob inspiração divina, feito, escrito sob orientação de Deus para o nosso benefício, lá diz assim, abre aspas, seus olhos devem olhar diretamente para a frente. Sim, fixe o olhar diretamente na sua frente. Fecha aspas. Então, a orientação de Deus é não fique olhando para trás. Você dirigindo com um carro numa estrada e você ficar só olhando para trás, você pode bater. Você tem que olhar para frente, manter o foco, manter a estrada na sua visão. Ou seja, você precisa olhar o que virá no futuro, a promessa maravilhosa da ressurreição, a promessa de paz que o mundo terá sob o reino de Deus, um governo real que já tem o início da sua sede nos céus e limpou lá, foi feita uma limpeza nos céus. Então Satanás e os demônios foram expulsos para as vizinhanças da terra. Por isso o texto fala, ai da terra e do mar. Então realmente, porque nós temos um curto período de tempo, esse tempo que nós estamos é o curto período de tempo que Satanás dominaria. Para nós pode parecer muito, mas lembre-se do que Deus fala em Isaías 57:15. Pois assim diz o enaltecido e elevado, aquele que vive para sempre e cujo nome é Santo. Ele diz assim, abre aspas, eu resido no lugar alto e santo, mas resido também com os esmagados e humildes de coração, de espírito, para reanimar o espírito dos humildes e para reanimar o coração dos que estão sendo esmagados, fecha aspas. Então ele fala que ele, embora esteja num lugar tão alto, de lá ele olha, seus olhos fixos se fixam no ser humano e ele sabe que ele vive num lugar alto, mas ele olha para a pessoa que é rebaixada, para a pessoa que está sofrendo por causa de uma perda, a pessoa que está passando um momento de estresse, de trauma. Ele diz que ele está com essa pessoa, ele reside ao lado dela, ou seja, ele vai estar presente ali. Então só basta a pessoa orar, porque Deus está pronto para ouvi-la. Então mesmo que a pessoa não esteja em comunhão com Deus, ora por meio de Cristo, pede perdão a Deus pelas falhas e erros e ora e pede ajuda. Diz assim, Jeová, Deus vivente. Assim como Salomão, quando foi inaugurar o templo de Jerusalém, ele usou o nome de Deus. Ele falava, Yehová Elohai, Jeová meu Deus, Atar Tishma, que tu nos ouça, Min Hashamayim, desde os céus, Mehom Shivtecha, o teu lugar estabelecido de morada. E ele vai na hora olhar para você quando você estiver nessa hora de dificuldade. Então você passa por uma situação em que perdeu alguém que você amava muito. Em primeiro lugar, ore a Deus para pedir calma, para pedir apoio. Você está num momento difícil, porque Satanás e os demônios, eles vêm tentar você, querer passar a ideia de que acabou tudo. Não é assim, gente, não é assim. Seus olhos devem olhar para frente, conforme a Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 25. Seus olhos devem olhar diretamente para frente. Fixe o olhar diretamente na sua frente, ou seja, na promessa que Deus dá de um mundo melhor, na promessa da ressurreição. Nós citamos várias vezes, Jesus até falou, não se admire, porque vem a hora em que vão voltar os que morreram, os que fizeram boas coisas para uma ressurreição de vida, os que praticaram coisas ruins, que não tiveram oportunidade, no caso, nunca ouviram falar nem da Bíblia direito, e que morreram na ignorância. Ele fala que Deus vai trazê-los de volta para uma ressurreição de análise, de julgamento, ou seja, vão ter uma chance, o que diz João 5, 28 e 29. A pessoa quando morre, Isaías 57, 1 e 2 diz que ele descansa sobre a sua cama, todo aquele que anda de modo direito. Isso já aplaca um pouco da dor, já ajuda você, isso já traz esperança. Mas veja bem, você precisa buscar ler os textos que falam da esperança, porque Deus ele quer realmente ajudar você. O texto do Salmo 34:18 diz assim, Jeová está perto dos que têm coração quebrantado, ele salva os que têm espírito esmagado. O Salmo 34:18 está como que dizendo, olha, ele vai salvar, porque é uma hora muito tensa, tem gente que entra em desespero. Ele mistura sentimentos, a pessoa quando perde alguém, talvez uma rejeição no amor, uma pessoa que traiu a pessoa e deixou ela sozinha para cuidar dos filhos. Essa situação é horrível. Às vezes a rejeição é tão ruim quanto a morte de uma pessoa. Então a Bíblia diz que Jeová está perto dos que têm coração quebrantado.
ele vai estar do teu lado nessa hora, observando. E Satanás também vai vir tentar fazer você desistir. Por isso que fala que Deus salva os que têm espírito esmagado. Essa salvação envolve uma luta pela sua vida. De um lado, o inimigo querendo destruir tudo. E do outro lado, o Deus Todo-Poderoso dizendo que assim como ele está no lugar alto, na hora que ele vê alguém sofrendo, ele se prontifica a ajudar a pessoa. Então Deus vai trabalhar no sentido de ajudar a pessoa. Se a pessoa é maldosa, não gosta de Deus, aí fica difícil. Mas se ela procura Deus, se ela ora a Deus, Jeová é o nome de Deus na Bíblia, ele tem um nome. Né? Falar Deus, tudo bem, mas ele tem um nome, Deus tem um nome. A palavra Deus não o evoca. Assim como, por exemplo, meu nome é Rubens, né? O apelido na internet é Queruvim. Mas eu tenho meu nome, então se alguém me chamar pelo meu nome, Rubens, eu atendo na hora. Então se você vê vários homens na rua e fala, Senhor, todos vão olhar. Então, a palavra Senhor não é específica, não vai chamá-lo, não vai evocá-lo de modo específico. Para evocar a Deus, para chamá-lo e ele virar a sua atenção para ti, você precisa fazer o que diz o Isaías 42:8. Lá diz assim, eu sou Jeová, este é o meu nome. Então ele diz que o seu nome é importante. Esse nome aparece mais do que qualquer outro nome na Bíblia Sagrada. Então a Bíblia é a melhor ajuda quando você tem esses problemas. Nossos queridos que morreram, né, ou alguém que você conhecia, a Bíblia diz que eles não estão sofrendo. Eclesiastes 9:5 diz, os mortos não estão cônscios de absolutamente nada. A morte, ela não é como muitos pregam hoje. Você precisa estudar mais para saber a verdade sobre os mortos. Eclesiastes 9:5 diz assim, pois os viventes, né, lá no texto hebraico da Bíblia, né, escrito no idioma hebraico de Israel, diz que Raim, os viventes, Yodeim, Sabem, She e Amutu, que morrerão. Verhametim, os mortos, Enam, Yodeim, Meuma, não estão cônscios de absolutamente nada. Então eles estão como que dormindo. Por isso que João capítulo 11, versículo 11, ali você vai ler na Bíblia, ali fala que quando Lázaro, amigo de Jesus, morreu, ali diz que depois Jesus disse que Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas eu vou lá acordá-lo. Então a esperança, até Marta, a irmã do falecido, havia falado que eu sei que ele se ressuscitará, será ressuscitado na ressurreição do último dia. Para ela ele estava não nos céus, mas morto e aguardando uma futura ressurreição. Então não se maravilhe disso. João 5:28 e 29 fala que há de haver uma ressurreição. Não se maravilheis disso, diz o texto, né, que Jesus falou essas palavras. Vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais, ou seja, na memória de Deus, então é só os que estão na memória de Deus, nem todos voltarão. Mas as pessoas de bem, com certeza Deus trará de volta, porque o texto diz, os que estiverem nos túmulos memoriais ouvirão a voz e sairão, a voz de Jesus, designado por Deus, né? E os que fizeram boas coisas para uma ressurreição de vida, mas os que fizeram coisas ruins para uma ressurreição de chance, de julgamento, ela diz, que vai ter uma oportunidade de poder se adaptar ao novo mundo de justiça de Deus, que será essa terra em breve. Depois da guerra do grande dia de Deus, Deus pretende trazer um alívio para a humanidade obediente. Você precisa ter esperança, perdão. Se você perder a esperança, perdeu tudo, porque a esperança é como se fosse uma âncora, diz a Bíblia, para a alma. É como se fosse um navio, se perder essa âncora, ele vai entre naufrágio e sofre espiritualmente, fica à deriva, né, no mar da humanidade. Então, é necessário tomar algumas atitudes para você se sair bem dessa situação de trauma. Né? Você vai precisar de muito esforço. Uma das coisas que você tem que fazer, eu vou dar umas dicas aqui. Procure dormir bem para recuperar dessa situação. Às vezes demora meses ou até um ano para se recuperar do trauma. Nessa hora, esses primeiros dias, 365 dias, você precisa de orar muito, todo dia. Na hora que levanta, acordou, na hora que vai dormir também, para Deus acalmar você. Procure dormir o suficiente, evite álcool, evite drogas, coisas que poderiam prejudicar, remédios perigosos, né? A dieta você vai ter que cuidar dela também. Nada de açúcar em excesso. Né? Reduza o estresse e procure atividades. Né? O que você pode fazer? Quais as atividades que você pode fazer para se recuperar desse trauma? Então, procure fazer exercícios físicos. É sim, os exercícios físicos vão ajudar você. Andar, caminhar, correr, procure nadar ou até mesmo praticar um esporte como futebol, ou basquete, ou vôlei, queimada, sei lá, qualquer um esporte que você conhece aí que você poderá aliviar e queimar energia. Procure dançar, procure praticar esportes, né? Certamente isso vai ser um aliado. Se a coisa persistir de uma maneira negativa demais, procure ajuda. Procure ajuda de um profissional. Enfim, eu gostaria de falar muitas coisas, meus amigos e todos que visitam aqui o meu canal. Mas você saiba
que você sozinho, você mesmo assim pode encontrar ajuda com Jeová, porque estando com Ele, você está com a maioria. Confie em